Olha, Reinaldo, o vídeo da Michele Bolsonaro expondo esses atritos aí com o Flávio, ele também dificultou as articulações da campanha para buscar um voto do eleitorado feminino. Os aliados do senador entendem que o episódio atingiu aí um dos pontos estratégicos do Flávio na corrida presidencial. Ele está atrás do Lula nas pesquisas eleitorais e tem buscado ampliar a presença além do núcleo mais fiel do bolsonarismo. Uma pesquisa Genial Quest que foi divulgada neste mês mostrou que o atual presidente tem 41% das intenções de voto nesse segmento, contra 24% do 01 do Jair Bolsonaro. Nesse cenário, a Michelle é vista aí pela campanha do Flávio como um ativo eleitoral difícil de substituir. A ex-primeira-dama, além de tudo, comanda o PL Mulher desde 2023 e ela tem atuado para aumentar a presença do partido entre as mulheres conservadoras. O entendimento aí no entorno do Flávio é de que esse é um eleitorado que ele não pode perder de jeito nenhum. Além disso, a Michelle conta o apoio com uma parcela, né, importante das mulheres evangélicas. Como a gente mostrou aqui, esse segmento religioso também tem gerado preocupação na campanha do Flávio, depois das pesquisas mostrarem que ele perdeu força entre os evangélicos por conta do caso Dark Horse. Bom, nem poderia ser. O pastor Rodovalho, você deve ter visto uma entrevista, acho que até a gente chegou a comentar aqui, né? Disse: os evangélicos lidam mal com a mentira e não sei o quê. Bom, que tem mentira ali, tem, né? Agora vai ter a chance, inclusive, de ser investigada a questão. Vamos ver, né? Como o André Mendonça vai se comportar, nós vamos chegar lá, né? Ainda vamos tratar desse assunto hoje. Mas é evidente, né, que a coisa ficou difícil, ficou mais difícil, né? Michele é inequivocamente mulher, é inequivocamente voltada para a pauta dos costumes, é inequivocamente evangélica. Se é santinha do pau oco ou não, aí eu não sei, né? Todo mundo, em certo sentido, é um pouco santinho do pau oco, né? A ideia de que as pessoas são rigorosamente do modo como dizem ser, né? Do modo como prodigalizam as próprias virtudes, né? Não, porque até é uma questão de sobrevivência, né? As pessoas terem sobre si mesmas um juízo um pouco mais benevolente do que o juízo alheio. Não fosse assim, seria até difícil viver, né? Então, imagina você incorporando todos os ódios que o cercam, né? Seria uma coisa difícil, né? Mas o fato é que ela encarna esses valores, né? E insisto, não pode ser simplesmente chutada. Sai daqui, Michele, você não é de nada, né? Não, essa, dessa vez não vão conseguir, né? E assim como o Flávio diz, eu faço só o que meu pai quer, a Michele também disse, eu faço só aquilo que meu marido quer. Isso, em tese, força a que Bolsonaro venha a público para desempatar a questão. E eu não o vejo chutando Michele, né? Senão quem que vai falar para ele, meu galego dos olhos azuis, né? Talvez haja cada vez menos disposição para isso. Né? Então, e claro, tem que tentar agora fingir, vamos lá, fazer o programa para as mulheres conservadoras. Tal. O fato é que Michele planejou tudo isso direitinho. Ela própria confessou, né? Olha, Reinaldo, a senadora Damares Alves, ela é bem próxima da Michelle, tem uma interlocução com o Flávio, a gente sabe disso. Ela está acompanhando de perto todo esse desenrolar da crise. E como você disse, ela foi avisada pela Michelle há mais de uma semana sobre a gravação desse vídeo. A Michelle contou para a Damares que a campanha que vinha enfrentando e disse que precisava se posicionar. Ela também ressaltou que isso fazia parte de uma estratégia política e de que era preciso mobilizar uma equipe de comunicação para azeitar toda essa produção do vídeo. Depois da divulgação, a Damares fez uma avaliação sobre a possibilidade de entendimento com o Flávio. A senadora afirmou o seguinte: acho que agora é possível sim um diálogo.
Ó, a ver, né? Agora, de qualquer modo, eu ressalto aí de importante, Rafael, que foi tudo planejado. A gente tinha comentado isso aqui, né? Inclusive o cenário. Tinha ali o negócio da linguagem de Libras, a referência a Israel, ela com a correntinha também, com a estrela de Davi. É um símbolo importante para os evangélicos, isso, que tem essa maluquice americana de ligar correntes, né, dos evangélicos à questão judaica, o que de resto não faz nenhum sentido, né, histórico, né, nem histórico nem religioso, mas isso aconteceu. Israel também embarcou nessa, porque é uma forma de ter apoio internacional em algumas áreas, uma vez que diminui sensivelmente o apelo com as atuações do governo de Israel, não da causa da existência do Estado de Israel, né, o apoio internacional. Então, ela jogou com isso, né, o tempo inteiro, criou ali. Veja, ela falou como uma presidente, né? Ela falou como uma líder, não é isso? E tudo meticulosamente planejado. Não é? Isso significa muito ressentimento acumulado, né? E o Flávio agora está tendo que sambar miudinho, né? Vamos fazer uma pauta, meu filho? Uma pauta não, uma pausa. Pauta a gente já está fazendo. Pauta já estamos fazendo várias. Vamos Olha, lá. você que está na TV, a gente vai dar uma pausazinha rápida. Quem está na internet, no YouTube, a gente continua falando sobre política, porque a campanha do Flávio Bolsonaro aposta aí numa vice-mulher para tentar conter esses danos do vídeo publicado pela Michele Bolsonaro. De acordo com a Folha de São Paulo, o entorno do senador admitiu que o episódio gerou danos à imagem dele, mas defendeu que é preciso esperar para medir os impactos dessa crise. Há também quem diga que o vídeo pode enfraquecer a Michele diante de um eleitorado bolsonarista que defende a união contra o Lula. A reportagem acrescenta que, mesmo diante da dificuldade enfrentada pelo senador nas pesquisas com as mulheres, a tese do PL é de que dificilmente apoiadores de Michele deixarão de votar em Flávio por causa de brigas entre eles dois. Segundo aliados do Flávio, mesmo que haja uma migração para outros candidatos no primeiro turno, a tendência é que esses votos voltem para o Flávio no segundo turno. O senador já estava decidindo a indicar uma mulher para ser vice na chapa dele, antes mesmo da publicação desse vídeo, só que esse episódio pode aí acelerar a escolha. E segundo os aliados do Flávio, o anúncio deve ocorrer nas 2 próximas semanas. Quem são as cotadas? Tem vários, né? Entre elas, a Júlia Zanatti e a Bia Kicis, que são 2 do PL. Além delas, o nome da ex-presidente da Caixa, Daniela Marques, que é filiada ao Republicanos, tem sido defendido por aliados para o posto. E a deputada federal Simone Marqueto, que é do PP, também está no radar da pré-campanha do Flávio. Ou seja, não tem, né? Não tem ninguém. Eu estou torcendo para que seja Júlia Zanata. Eu torço para eu torço para a senhora, os fuzis da senhora Zanata, né? Se é que você me entende. Essa ideia de que pode ser ruim para Michele, acho difícil que ela venha. Sim, em alguns setores, com certeza, vai apanhar. Agora, o Flávio não está podendo dispensar voto, né? A disputa pode, sim, eu acho que vai ser menos apertada do que foi em favor do Lula, do que foi com o Bolsonaro, mas, sim, todo voto é importante e tem ali um grupo que pode não gostar do PT, pode considerar votar no Flávio, mas também tem condicionantes, senão não estariam preocupados. E estão preocupados. Até porque a gente pode ir para a próxima ainda aqui no intervalo. O Flávio não esperava que as coisas fossem dar tão errado e deram. Quer dizer, quando você olha o que aconteceu nas redes, né, o bicho pegou para ele, né? Nas redes sociais, o vídeo da Michele com críticas ao Flávio, ela ofuscou a saída do Jacques Wagner, da liderança do governo no Senado. Um levantamento divulgado ontem pelo Instituto Democracia em Cheque, publicado pelo Globo, aponta que a gravação da Michele concentrou 76% de todas as menções aos 2 temas entre a noite de quarta e a manhã de quinta, reduzindo aí a repercussão do anúncio feito pelo Jacques Wagner. O monitoramento mostra que entre a meia-noite de quarta-feira e as 10 horas da quinta, a Michele Bolsonaro acumulou
mais de 91 mil menções nas redes sociais, contra mais de 29 mil do Jacques Wagner. A diferença foi ainda maior no engajamento. Os conteúdos sobre a ex-primeira-dama somam cerca de 1.400.000 interações, quase 7 vezes mais do que as aproximadamente 214 mil registradas pelas publicações sobre o Jacques Wagner. E a mudança ocorreu em poucas horas. Até o fim da tarde de quarta, o Jacques Wagner liderava o volume de citações, impulsionado aí pela repercussão da saída dele da liderança do governo. Às 18, quando as menções a Michelle começaram a disparar, logo depois da divulgação do vídeo. E o pico foi registrado às 21 horas, quando a ex-primeira-dama alcançou perto de 15 mil citações em apenas uma hora, mais do que 6 vezes o volume obtido pelo Wagner no mesmo horário. Então você veja que, como nós temos aqui, o Flávio inicialmente, nada nem ninguém, vamos importunar, de repente. Então esse negócio de que é irrelevante, ela pode se dar mal, quem vai votar no Flávio não vai deixar de votar por causa da Michelle. Eles próprios acham que não é bem assim, né, Rafael? Porque se fosse assim mesmo, o Flávio teria ficado na dele e não teria feito esse ritual de humilhação, se submeter a esse ritual de humilhação, que, convenha, certamente não fez por gosto. Né? É isso. É isso, vamos voltar então, você que está nos acompanhando pela TV, a gente volta aqui para todos os públicos, falando agora sobre Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, porque ele demonstrou preocupação com esse racha entre a Michelle e o Flávio. Ele foi questionado pelo Zero Hora sobre essa crise e disse o seguinte na noite da quinta: nós temos que acertar isso aí, porque se não acertar isso aí, nós já vamos sair perdendo em casa. O Valdemar também defendeu que seu partido apoia o Ciro Gomes na disputa ao governo do Ceará, o que tem irritado a Michelle. Ele afirmou o seguinte: o Ciro briga até com o irmão, briga com a família toda, ele ataca todo mundo, mas é o único que tem chance de vencer o PT. Se nós não formos com ele, o governo do Ceará vai ser do PT. Se não formos com ele, ele ganha a eleição. Ainda na entrevista, o Valdemar disse que a Michelle fez pelo PL Mulher no Brasil não tem preço. Eu gosto disso, né? Atenção, nós arrumamos um aliado que briga até com o irmão. Não interessa. Né? Mas nós vamos, para vencer o PT, a gente aceita. Né? E, de fato, veja, é um ponto de vista. É um ponto de vista. A gente aceita, a gente faz qualquer aliança, né? Não importa quem, não importa o que, não importa nada. A gente faz qualquer aliança para vencer o PT, esse é o objetivo principal. E é com isso, veja, embora a razão real de Michelle seja, entendo, ter sido alijada do processo de escolha da candidatura, mas ela tem uma questão ali no Ceará. Né? De fato, o Ciro, e aqui eu já antecipo a 9 para a gente ir para 10 depois, o Ciro agora diz: eu nem tomei conhecimento, eu nem vi o vídeo, isso lá é uma questão do PL. Mas é fato, o Ciro falou o diabo dessa gente com que ele se juntou. Ele também está fazendo qualquer coisa para tentar vencer o PT, inclusive brigando com o irmão, com o Cid Gomes. Né? Nesse sentido, eles são bem iguais. Entendem a política da mesma maneira. Né? Eu tenho um inimigo, e se precisar me aliar ao capeta para vencer meu inimigo, eu me alio ao capeta. Né? É o que a Michelle chamou de um pragmatismo imoral. Né? E é mesmo. Né? E é mesmo. O Ciro chamou todo mundo de ladrão, chamou o Bolsonaro de ladrão, chamou o Flávio de ladrão. Está tudo junto. Né? Há quem ache isso em política virtuoso. Eu não acho. Né? Por exemplo. Né? Ih, será que eu virei michelista? Não padece? E você sabe qual é a ironia? É de que o Ciro Gomes se aproximou do PL por ódio ao PT, causou um racha agora no PL que pode beneficiar o Lula. Ou seja, a política é um negócio muito interessante, é muito bom a gente ficar acompanhando ela Cabra, por eu aqui. vivo, Cabra, eu vivo fazendo isso, eu fico tentando, faz tempo que eu tento prejudicar o PT,
e com as minhas lambanças eu acabo ajudando o PT, aí vem esse Reinaldo Azevedo desqualificado falando essa coisa. Mas é verdade, é verdade. Ele vive fazendo isso, não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez.